João capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Eu deduzo que você conhece essa história. Quantos aqui conhecem a história da samaritana? Jesus e o samaritano? Pois bem. Então, essa é uma história interessante porque essa era uma rota que Jesus não deveria fazer. Gerou estranheza nos discípulos quando Jesus disse assim: olha, eu preciso, é necessário, eu devo passar por Samaria. E eles pensaram assim: mas Jesus, por que o Senhor precisa passar por Samaria? Era a rota perigosa. Não era necessariamente a mais longa, ok? Mas era uma rota perigosa e eles jamais fariam aquilo. E Jesus disse: olha, eu preciso, é necessário passar por ela. A única explicação que nós encontramos para o motivo que Jesus precisava passar por ali era para salvar uma mulher. Aleluia. Vamos lá. Aquela mulher vai ao poço. Não sabemos o dia, não sabemos o mês, mas ela foi ao poço, como costumeiramente fazia. Presta atenção na minha pergunta. Havia alguma expectativa no coração daquela mulher que naquele dia sua vida seria transformada? Não. Essa mulher sabia que ela encontraria Jesus ali? Mas do outro lado nós temos Jesus, que está aí naquele poço. Jesus sabia que encontraria aquela mulher naquele lugar? Logo, quem foi que providenciou o encontro? Claro, óbvio. É tão verdade isso, que quando a samaritana chega no poço, Jesus já estava lá. Porque ele sempre chega primeiro. O que eu quero que você entenda, essa mensagem tem uma grande proposição, ela tem um grande objetivo: mostrar para você que o encontro que mudou a sua vida foi providenciado por Deus. Que não há nenhum mérito em você, que você está aqui unicamente pelo favor e graça de Deus. É por isso que nós nos encontramos aqui. E todos os textos e passagens da Bíblia que nós usaremos será para mostrar isso. Isso gerará em você uma tremenda gratidão. E aí me permita ler mais uma passagem, 1 Pedro. E essa passagem de Pedro, ela é muito interessante, vocês vão entender na leitura. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 7, diz assim: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra, coloque o dedo aí, olhe para cá por um instante. Pedra aqui é uma figura de linguagem. O gênero usado aqui é poesia. Então pedra é Cristo. É uma figura, é uma metáfora para falar de Jesus. Então, para vocês, os que creem, esta pedra, ou seja, Jesus, é precioso. Amém? Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, observe esse verbo, rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam, observe o verbo novamente, recebido misericórdia, mas agora o receberam. 3 vezes aparece esse verbo. Por quê? Você não encontrará na estrutura neotestamentária da Bíblia o verbo aceitar, referindo a nossa relação com Deus. Preste atenção. Você não encontrará na estrutura neotestamentária, em todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, o verbo aceitar, referindo a nossa relação com Deus. Você vai encontrar o verbo receber. E bem, não é a mesma coisa? Óbvio que não é. A gente recebe muita coisa da qual a gente não queria aceitar. Quem está me entendendo? Vocês vão lembrar que em João diz assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não
receberam. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram em seu nome. Então, nasce aqui uma pergunta em meio a essas passagens. A pergunta é a seguinte: por que nesse exato momento Jesus é tão precioso para uns e tão rejeitado por outros? Esse texto está dizendo que Jesus era uma pedra preciosa, ao mesmo tempo que ele era uma pedra rejeitada. E olhemos para os nossos dias, olhemos para as nossas famílias. E aí eu vou falar aqui em tese. Imaginemos que você faz parte de uma família e tua família é muito grande, mas você é o único cristão lá. Você tem apreço e desejo por essas coisas. Por que você tem? Porque você é mais inteligente do que eles? Desculpa a minha sinceridade, talvez você seja o menos inteligente. Então a razão não é a tua inteligência. Eu vou inverter. Talvez aconteça também, e eu vejo isso na minha cidade. Aqui eu não conheço as pessoas, então, mas na minha cidade eu vejo. Eu conheço famílias inteiras de cristãos, inteiras. E em meio a essa família toda, tem um que não quer saber de Deus. Quer nem saber. Não tem desejo, não tem apreço, não tem vontade nenhuma de conhecer Deus. A pergunta é: por que isso acontece? Qual é a razão de tudo isso? E aí eu vou ler para você. Eu ainda não consegui decorar toda essa oração, mas já decorei parte dela. Não vou arriscar aqui recitá-la. Então eu tive o cuidado de trazer e vou falar para você aqui. E a minha oração é que essa oração toque o teu espírito como tocou o meu. Essa oração foi feita por um crente no primeiro século. Quem foi esse crente, Ribia? Não sabemos. Mas essa oração está nos anais da história. Linda essa história. Foi a oração feita por um crente do primeiro século. Olha o que esse crente disse a Deus. Preste muita atenção. Senhor, Tu não tens a obrigação de me querer, nem eu tenho condições de Te querer. Mas se Tu me quiseres, porque Tu queres me querer, então Tu me levas a Te querer, ou mesmo a querer que Tu me queiras. Porém, se Tu não me quiseres, eu não posso Te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca Te quererá, sem que Tu me queiras primeiro. Antes, converte o meu querer, para que eu Te queira, com o mesmo querer que Tu me queres. Pastor, eu quase morria de chorar quando eu li isso aqui. Eu fui tão destruído. Acompanhe o meu raciocínio. Venha comigo. Por que esse crente orava assim? Se a gente comparar a oração desse crente do primeiro século com as orações dos crentes do século 21, totalmente antropocêntricas, egocêntricas, humanistas. Essa oração revela possivelmente aquilo que os crentes acreditavam, e também aquilo que eles possivelmente escutavam na igreja. Se esse crente ora desse jeito, é porque era o que ele ouvia. Os primeiros cristãos achariam uma insanidade alguém dizia assim: eu sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo porque eu deliberadamente, livremente decidi, escolhi, então eu escolhi estar aqui. Eles achariam isso um absurdo. Vocês sabiam que a filosofia e a teologia andam de mãos dadas até um certo ponto? Na verdade, a teologia, desculpa puxar a brasa para a minha sardinha, viu? Mas a teologia é a mãe de todas as outras ciências. De lá pariu-se todas as outras. Então a teologia anda de mãos dadas com a psicologia, com a sociologia, inclusive com a filosofia. Vamos lá, vamos acompanhar. Eu sempre gosto de partir do ponto de convergência, para chegar então no ponto de divergência. Vamos partir de um ponto de convergência. Se você perguntar para um estudante de filosofia, se você fizer essa pergunta para ele assim:
diante de tudo que você está lendo sobre os pais da filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles, o que liberta o ser humano? Sabe o que ele vai dizer para você? O conhecimento. O conhecimento vai libertar o ser humano. Se você perguntar para um estudante de teologia, quem estudou a Bíblia, o Novo, o Velho Testamento, quem leu com atenção os textos do apóstolo Paulo, dos pais da igreja, dos santos da igreja, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, dos reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, se você perguntar para eles, ou para ele, o que liberta o homem, sabe o que o estudante de teologia vai dizer? O conhecimento. Então a gente está de mãos dadas. Filosofia diz que o que liberta o homem é o conhecimento. A teologia diz que o que liberta o homem é o conhecimento. Só que agora a gente vai soltar a mão. Platão dizia assim: conheça a si mesmo e você será liberto. Jesus Cristo disse: conheça ao Deus que é Pai e você será liberto. Nós, inclusive, achamos que esse movimento de autoconhecimento é um movimento narcisista, de suicídio existencial. Não tenho tempo de discorrer um pouco sobre isso, mas eu só quero que você entenda que aqui a gente solta as mãos. Nós acreditamos que o único jeito do homem ser liberto é conhecendo quem é Deus. E Deus, ele só é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Mas tem mais. Aí entra uma particularidade do Evangelho. Olha como isso é legal, gente. Porque o Evangelho vai dizer que antes de você conhecer, antes, presta atenção, você foi liberto. Inclusive você só passou a conhecer porque primeiro você foi liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aí você ficou livre. Então você passou a conhecer e a crer no que antes não fazia sentido nenhum para você, no que antes você rejeitava, lutava, batia contra. Tem uma história que eu gosto, é a história de um homem que história verídica, ele estava pregando o Evangelho, exímio pregador do Evangelho, ele estava pregando o Evangelho em um lugar, e ele fez uma exposição de 30 minutos, quando ele terminou a sua exposição, um homem veio falar com ele, um homem muito inteligente, segurou a mão dele, apertou, fechou os olhos e disse assim, cerrou os olhos e disse: eu ouvi seu sermão, pastor. Eu quero dizer para você o seguinte: eu sou um agnóstico, e tudo que você falou aqui não fez e não faz sentido nenhum para mim. E fechou a cara. O pastor devolve com um sorriso e disse: eu sei, e eu lhe entendo. Você está certo, não faz sentido nenhum mesmo, até que Deus te toque. Ele soltou a mão do homem, vida que segue. 6 meses depois, ele liga, descobre o telefone desse pastor, liga para ele e diz: alô. Ele disse: alô, com quem eu falo? Ele disse: você não conhece mais a voz de sua ovelha? Eu achava que os pastores conheciam as vozes de suas ovelhas. E ele disse: olha, essa ovelha está berrando diferente. Essa eu não conheço ainda. E ele disse: pastor, eu vou ser direto, eu sou o doutor fulano de tal, que há 6 meses atrás eu ouvi uma pregação sua, e que disse para você que não fazia sentido nenhum tudo que você tinha pregado. E ele disse: sim, eu lembro do senhor. Ele disse: pois é, hoje eu acordei pela manhã, e aquilo que até ontem eu ignorava e rejeitava, eu acordei com uma paixão, com um amor. E eu já acordei de joelhos, chorando e dizendo: Deus, eu quero isso. E tudo aquilo que eu rejeitava, agora eu quero dar a minha vida para defender. Coisa linda. Aleluia. O primeiro movimento é de Deus. Tudo que você faz é estender mãos vazias
para receber uma obra concluída e consumada. Tetelestai, está pronto, está feito. Você que está aqui hoje, que foi salvo em Cristo Jesus, tudo que você fez foi estender mãos vazias para receber uma obra pronta, feita, concluída. Infelizmente as pessoas gostam de polemizar. Então quando elas falam de Calvino e quando elas falam de Armínio, elas falam polemizando. Eu vou te dar um conselho dado por Spurgeon e por um escritor que eu gosto muito, inclusive aquele livro, pastor, que eu lhe dei é desse escritor, Chesterton. Eles vão dar o mesmo conselho que eu gostei e tomei para a minha vida. Saia dessas caixas. Se você quer se relacionar com Deus, saia dessas caixas. Por quê? Porque se você entrar numa... O que é o calvinismo, se não uma bela tentativa de um homem de entender o mistério chamado Deus? O que é o arminianismo, se não uma bela tentativa de um homem de entender o mistério chamado Deus? Quem que vai definir Deus, meu Deus do céu? Se você definir Deus, ele deixou de ser Deus. Você passou a ser o Deus desse Deus. Lide com o mistério. Lide, aprenda a lidar com esse mistério delicioso. Amém? Só que tanto Calvino como Armínio concordavam no que eu vou dizer para vocês agora. Eles não divergiam nisso. E aí, desculpa, eu vou ter que usar 2 termos teológicos, mas eles são importantes. Quando você estiver lendo um livro e aparecer essa expressão, você já vai saber o que ela significa. Vocês vão encontrar nos livros de teologia 2 expressões, que elas são maravilhosas. Uma expressão chamada depravação total. Quem já ouviu falar dessa expressão? E uma outra expressão chamada graça preveniente. Eu vou te explicar isso. O que é a depravação total? É uma doutrina defendida por todos os pais da igreja, defendida tanto por Calvino como por Armínio, ou seja, não há divergência aqui. Essa doutrina diz que o homem não tem capacidade de querer Deus, a não ser que Deus o toque. É só isso. Quando a gente lê depravação total, se você se ater só ao termo etimológico, parece assim que é uma coisa, o homem não presta para nada, e que o homem não é capaz de ter nenhum gesto bom. Não é o que esse termo está dizendo. O que esse termo está dizendo é que eu e você não tínhamos nenhuma capacidade de querer Deus. Então naquele dia que você levantou a mão e foi à frente, ou não sei onde você converteu, naquele dia você só quis isso porque Deus te tocou, Deus te afetou. Ok? Está fazendo sentido? Amém? E o que é graça preveniente? A graça preveniente é a doutrina que diz que antes de você ter a fé que te salva, existe um movimento de Deus para com você chamado graça. Esse movimento veio, bateu em você, desperta em você um dispositivo chamado fé, que é a única coisa que leva o homem à salvação. Só que aí Paulo em Efésios vai dizer o seguinte: mas isto não vem de vós. Meu Deus, que coisa linda, pastor. Não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém... Então ninguém vai poder diante de Deus bater no peito e dizer assim: olha, eu entrei aqui porque eu cumpri todas as regras, eu entrei aqui porque eu fui um exímio crente. Não. Todos que entrarão pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Aleluia. Quer ver? Nicodemos, e eu acho lindo porque na Bíblia nada está por acaso. João capítulo 3 tem uma história, João capítulo 4 tem outra, colada. João capítulo 3, Jesus está conversando com um homem irretocável, um fariseu religioso. Pensa num cara que estaria no céu que eu... Se eu fizesse um céu, Nicodemos estava no meu céu. Estava, irmão. Estava no teu também. O cara era, meu Deus. Só que ele se achava merecedor. Sabe o que aconteceu? Ele disse: como é que pode ser isso? Rejeitou. João capítulo 4, Jesus está conversando com a samaritana, a gente boa de Samaria. E ela disse: como é que eu faço para eu beber dessa água? Um pai tinha 2 filhos. O mais velho dele chegou e disse assim: eu nunca transgredi um mandamento teu. Pode ler na Bíblia, ficou do lado de fora da festa.
O outro volta de cabeça baixa e diz assim: eu não sou digno. Ah, então tu vai entrar. 2 homens sobem ao templo para orar. Um religioso diz assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele publicano. Do lado de lá, o publicano de cabeça baixa dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Segundo a Bíblia, quem foi que desceu justificado? Eu quero que você saia daqui tão grato pela obra mais incrível da tua vida. Você não vai ter problema, irmãos, de servir essa igreja, de dizimar. Você não vai ter problema de doar a sua vida. O que você precisa é entender o que Deus fez por você naquela cruz. Os melhores crentes que uma igreja pode ter são esses. Aqueles que foram afetados por essa obra maravilhosa. Sabe o que é a cruz? A cruz é um grito de Deus dizendo ao homem: você não pode salvar a si mesmo. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus gritando para nós, dizendo: vocês não podem se salvar. Você não tem capacidade para isso. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa, é meu vizinho, é um homem gente boa, sabe, cara de uma moralidade incrível. Pois é, ele não pode se salvar. Ninguém pode. O que eu vou te falar aqui, se você não lidar na perspectiva do mistério, e aí eu vou usar o Chesterton agora. Chesterton diz assim: pare de querer colocar o mistério dentro da sua cabeça e comece a colocar a sua cabeça no mistério. Vocês conhecem aquela história que um dia, história verídica, Agostinho de Hipona estava pensando nesse mistério, e ele estava assim tão, a cabeça começou a doer, e de repente ele se distrai e vê um meninozinho, e o menino fez um buraco na beira da praia. A maré vinha, enchia o buraco e vazava, ficava água, né? O menino pegava a água e jogava fora. Aí vinha a maré, enchia o buraquinho, saía, e ele pegava, e ele viu aquele movimento dezenas e dezenas, repetidas vezes. Aí ele olha aquela cena, chama o menino e diz: meu filho, o que tu está fazendo aí? E o menino disse: ah, moço, eu estou querendo colocar esse mar, eu vou secar esse mar, eu vou botar ele dentro desse buraco. E ele riu, igual você está rindo. Disse: meu filho, como que você vai colocar um mar desse tão grande dentro do buraco tão pequeno? E aí ele disse que o menino colocou o dedo em riste e disse: e o senhor? Como é que o senhor quer colocar um mistério tão grande dentro de uma cabeça tão pequena como a sua? Irmãos, aprenda a lidar com esse mistério, é a coisa mais deliciosa do mundo. Olha só, aquele que está indo para o inferno, está indo por sua vontade e escolha. Deus não escolheu o homem para isso. Está claro isso para você? Nenhum homem irá ao inferno porque foi escolhido. Não! O homem irá ao inferno, por quê? Porque ele deliberadamente ele escolhe esse caminho. Então ele é responsável. É o que nós chamamos de a doutrina da responsabilidade humana. Ponto bíblico. Do outro lado, aquele que irá ao céu não irá pelo seu mérito, irá pela graça de Deus. Aí você diz: e como é que entende isso? Perguntaram uma vez para Spurgeon, o príncipe dos pregadores: reverendo, o senhor é um grande estudioso da Bíblia, então diz para a gente como é que a gente reconcilia essas duas doutrinas da Bíblia, a doutrina da responsabilidade humana e a doutrina da soberania de Deus. E ele olhou assim e disse: eu não tentaria. Aí a pessoa disse: como assim, reverendo? O senhor não tentaria reconciliar essas duas doutrinas? Ele disse: claro que não, porque você só reconcilia inimigos. Você não reconcilia. Eu vou reconciliar dois amigos, meu Deus. A soberania e a responsabilidade são irmãs siameses, apaixonadas uma pela outra. E Pinha, eu não entendo isso. Eu também não, mas eu me curvei. Sabe o que os primeiros cristãos diziam? Eles diziam o seguinte: tente entender isso e você perderá a cabeça. Renegue isso e você perderá a alma.
Não. Eu acredito que o homem ele será salvo se ele cumprir todas as regras, e aí ele vai ser salvo. Você vai perder sua alma. E não diga que ninguém te avisou. Não diga que ninguém te avisou. Você já perdeu sua alma. Sua alma já está perdida. Eu estou indo para o mundo porque Deus não me escolheu. Eu paro com essa conversa. O homem é responsável. Duas doutrinas amplamente defendidas na Bíblia. Só que agora vai nascer a divergência. Eu preciso ser honesto, pelo menos falar isso para você. Qual é a divergência? Lembra da graça preveniente? Que a doutrina que diz que eu, Ribinha, só levantei minha mão em 1998, junho de 1998. Eu só levantei minha mão porque primeiro eu fui afetado. Como disse a oração do pastor Joaquim: Senhor, toca eles como o Senhor nos tocou. Foi isso, é um toque, é uma coisa que é graça de Deus. A graça preveniente é isso. Deus primeiro me tocou. Só que aí nasce a divergência. É que uma ala, um grupo de homens vão dizer assim: essa graça é irresistível. Do outro lado, outros homens vão dizer: não, ela pode ser resistida. E aí, temos bons representantes de um lado e de outro. Por exemplo, nós temos George Whitefield, que dizia que a graça não pode ser resistida. Nós temos John Wesley, dois amigos, contemporâneos e amigos. John Wesley dizia: não, a graça pode ser resistida. Você tem coragem de dizer que um dos dois não era de Deus? Nos nossos dias nós temos um pastor que nós amamos demais, que é o pastor Luciano Subirá. Ele acredita que a graça pode ser resistida. Nós temos do outro lado o reverendo Hernandes Dias Lopes, respeitado por todas as denominações do Brasil, e ele diz: não, a graça não pode ser resistida. Então, irmãos, preste atenção. Eu vou te dizer como que eu estou vivendo, e aí eu vou te dar esse conselho. Se você crê que a graça é irresistível, faz bem em não resisti-la em sua vida, em torná-la irresistível para você. E se você crê que a graça pode ser resistida, faz muito bem em vigiar e orar e pedir: Senhor, não me faça cair. Tá certo? Tome paz. Você pode aplaudir Jesus então? Vida que segue. Queridos, olha como isso aqui é muito forte. Quando eu vi essa frase, eu fui tão tocado por Deus. Essa frase diz assim, estou terminando, gente: a graça só é dada a miseráveis. Forte. A graça só é dada a miseráveis, mas só sabe que é miserável aquele que a graça lhe foi dada. Os irmãos aí mais pentecostais, desenrola o manto. Desenrola esse manto, irmão, desenrola. Eu não desenrolo, eu me enrolo nele. É uma delícia esse mistério. A graça só é dada a miserável, mas só sabe que é miserável aquele que a graça lhe foi dada. Eu achei tão lindo o testemunho do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ele gravou um podcast recentemente, e nesse podcast ele diz assim: todos os dias quando eu leio minha Bíblia, eu vejo o quão indigno eu sou, quão pecador eu sou. E aí ele começa a chorar. Quão miserável, foi o termo que ele usou, quão miserável eu sou, ao mesmo tempo que na Bíblia eu descubro o quanto eu sou amado. Que paradoxo lindo e maravilhoso, que mistério glorioso. Lembra do que eu falei ontem? Um é o dia em que você foi salvo, outro pode ser o dia em que você entendeu o que aconteceu, e é nesse dia que os teus olhos são abertos, que teu coração é inundado de uma felicidade indescritível, indizível, e tudo que você quer é entregar a tua vida, todos os dias da tua vida, para esse Deus gracioso,
aleluia, que Ele nos afete. Última passagem que eu quero ler, Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, meu Deus, que passagem forte. Filipenses 2,13, eu estou lendo na versão NVT, diz assim: pois Deus está agindo em vocês. Deus estava agindo ou Ele está agindo? Ele está agindo. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Rapaz, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Deus está colocando o desejo e o poder. Olha aqui, irmão, diga comigo, desejo. Diga comigo, poder. Diga desejo. Diga poder. Você deseja Deus? Você só deseja Deus porque Ele te tocou. Meu Deus, rapaz, isso é muito maravilhoso. Você só deseja, o desejo vem de Deus, o poder vem de Deus. Por isso que o Evangelho não só diz o que eu tenho que fazer, mas ele é o poder para que eu faça. Meu amigo Ribamar, a gente estava conversando agora, eu estava lembrando uma história com Aleph, meu caçula. Ayla faz isso todos os anos, como a nossa família é em número par, a gente troca presentes todos os anos. E esse ano a gente foi trocar presente, ano passado, final do ano passado. E a Aleph me sorteou, só que ele não consegue esconder. E aí já vi que era eu e tal, ele disse: papai, eu preciso comprar um presente para uma pessoa. Você vai gostar, hein? Como assim, sou eu, Aleph? Não. Aí, tá, ele me leva para comprar um presente. Irmão, ele pegou, dos presentes que tinha naquela categoria, ele pegou o mais caro. Pegou, embrulhou, disse: papai, tá aqui, ó. Vai lá no caixa e paga. É engraçado, não é, irmão? Não é engraçado? Ele me deu um presente com o meu dinheiro, bonito. Quem foi que pagou o preço? A pergunta é se eu fiquei feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri que tem verdades que só conseguem entrar na mente da gente pela poesia, pelo exemplo. Tudo o que você consegue fazer para Deus é dar a Ele alguma coisa que dele já era. E Deus fica achando graça porque você vai e tal, e aí Deus vai lá no caixa e paga. Pare com essa arrogância. Você não tem capacidade de dar nada para Ele que Ele não já tenha te dado primeiro. Como disse Agostinho de Hipona na sua tão linda oração, ele disse assim para Deus: Deus, pede-me o que quiseres. Pede-me, Deus, o que quiseres, mas me dá o que me pedires. Você está entendendo? É a consciência de um homem que esteve com Deus por horas e horas de oração, recluso, que ele sabe que não tem nada que ele possa dar a Deus. Gente, você acha que essa igreja está aqui porque o pastor Joaquim é um homem muito capacitado, inteligente? Pastor Joaquim sabe, porque ele já disse isso para mim, meu Deus, quantas vezes? Pastor Joaquim está aqui, pastor, nessa igreja, porque Deus escolheu isso. Isto é uma graça, isto é um favor. E alguém pode dizer: não, eu sei fazer a mesma coisa. Eu vou pegar tudo que o pastor Joaquim fez e vou fazer exatamente do mesmo jeito que ele fez. Terá o mesmo resultado? Não, porque isso é favor, isso é graça, isso é a coisa mais extraordinária do mundo. Aleluia! Irmão, se você está aqui e não tem desejo pelas coisas de Deus, alguma coisa está errada. Seria muito estranho um peixe não desejar a água. Seria muito estranho. Tá, eu como um pregador, que tenho o mínimo de preocupação de chegar num púlpito e ter pensado no texto que eu vou falar, eu tenho certeza que surgiu na sua mente agora o que nós chamamos de antítese, um argumento contrário ao que eu estou falando. E eu sei qual é. E não porque eu sou profeta, é só pela
pela observação. Eu sei que você deve estar pensando assim, pastor, espera lá. Se eu estou entendendo o que o senhor está pregando, o senhor está dizendo que eu não tenho capacidade de querer Deus se Deus não me quiser primeiro. É isso que o senhor quis dizer? É isso que eu quis dizer. Então, diante disso, o senhor está dizendo que se eu não quero Deus, é porque Deus não me quis? Presta atenção. Eu vou te dizer o que eu faria se eu tivesse num culto como esse, no domingo pela manhã, e não tivesse desejo nenhum pelas coisas de Deus, de conhecer a oração, de conhecer Jesus Cristo, de conhecer a Escritura. Se eu tivesse aqui e tivesse doido para esse culto terminar, esse pastor não para de falar, eu quero ir embora, eu quero ir para minha casa. Se eu tivesse aqui, nessa condição, eu vou te dizer o que eu faria hoje, nesse domingo. Eu não iria almoçar hoje, eu não iria jantar hoje, eu não iria colocar nenhum líquido na minha boca. Eu ia procurar o meu quarto, fechar minha porta e ficar lá de joelhos e clamar e orar e pedir misericórdia, até que Deus coloque esse desejo no meu coração. Tu não tens obrigação de me querer, e eu não tenho condições de te querer, a não ser que tu me queiras primeiro. Quem entende isso nunca vai ser arrogante, pelo contrário, vai ficar tão humilde na presença de Deus, porque sabe que não merece. Finalizo com essa história agora. Uma irmã puritana estava morrendo. Ela tinha um amigo, um pastor, um pregador, muito amigo dela. E ela morrendo já, sabe aqueles instantes antes da morte? E esse amigo segurou a mão dela e disse assim: minha irmã, você não tem medo de escorregar das mãos de Jesus no último instante? Ela encontra força para abrir os olhos, olha nos olhos daquele pregador e diz: isso jamais pode acontecer, porque eu sou o dedo mindinho da mão de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o cabeça e eu sou o corpo. Ele diz: pois bem, a senhora está pronta. É o que eles chamam de segurança da salvação. Só que essa segurança da salvação não pode estar no teu desempenho, mas na obra de Cristo. Martinho Lutero dizia uma coisa linda. Ele dizia assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo como me perder. Por isso que o púlpito, meu Deus, os púlpitos das igrejas, e eu lembro, anos atrás, meu pastor me disse, para mim e mais uns colegas, ele disse assim: vocês não estão vendo que eles estão misturando água no vinho? Pastor, eu confesso para o senhor que naquele dia eu não conseguia ver isso, o que o senhor já via. E o senhor disse isso para a gente: vocês não estão vendo, meus filhos, que eles estão misturando água no vinho? As pregações, vá na internet, meu irmão, são pregações dizendo que você é extraordinário, que você é incrível, que você, e tudo vai dar certo para você. É sobre você. Isso não é pregação. Por isso que as pessoas não têm segurança. Lutero disse: quando eu olho para mim, eu vejo que não tem como eu me salvar. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que não tem como eu me perder. Decido olhar para a cruz, hein? Spurgeon inteligentemente fez um teste na igreja dele, e ele mesmo sai conversando com irmãos da igreja. E a pergunta que ele fez, para ele sentir se a igreja estava entendendo o sermão dele, pastor. Aí ele faz uma entrevista, e ele chamava os irmãos, e ele perguntava assim: meu irmão, conta para mim como foi que você encontrou Jesus. As pessoas começam a falar. Quando ele chegou num senhor, porque senhores sabem de coisas, irmãos, que a gente que é mais novo tá para descobrir. E perguntaram para o senhor, ele perguntou para o senhor: meu irmão, como é que foi o seu, como que você encontrou Jesus? E o senhorzinho olhou para ele e disse: meu pastor, eu lhe amo muito, lhe respeito demais, mas sua pergunta não está fazendo sentido para mim. E como assim, meu? Porque quando eu olho para a minha vida,
eu vejo que não foi eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. Perdido estava eu, e não Ele. Eu estava perdido. Só que nós temos um mal terrível. Deixa eu te dar uma boa notícia, está chovendo, para com essa pressa de querer ir embora. Eu senti no meu espírito que você pensou isso. Eu sou profeta, além de pregador. Está chovendo, Senhor, manda a chuva. Calma. Irmãos, isso muda a vida da gente. Isso muda completamente a vida da gente. Quando você entende que a sua salvação está em Cristo, e Ele que sustenta, e que a força para se manter vem dEle, isso nos põe de joelhos em oração, na leitura da Bíblia. Por isso que ler a Bíblia e orar não é uma opção. Ou você ora e lê a Bíblia, ou então você não consegue ficar, porque você não consegue ficar pela força do teu braço. Estava falando para o pastor Rodrigo isso ontem, a gente conversando, né? A gente lê Lucas 15, e a gente lê Lucas 15, irmãos, todo invertido, procurando a gente no texto. O meu amigo Douglas Gonçalves, ele tem uma Bíblia que eu achei muito legal. É uma Bíblia normal, como a minha, a sua, só que ele colocou na capa da Bíblia uma frase. A frase diz assim: este livro é sobre Jesus. Por que é legal? Porque muitas vezes a gente vai ler a Bíblia se procurando nela. Quem é o herói da Bíblia? Eu sou Davi da Bíblia, eu sou o herói da Bíblia. A Bíblia não é sobre você, a Bíblia é sobre Jesus. Você quer ler um livro sobre você? Leia Napoleão Hill. Você quer ler um livro sobre Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia é sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E aí a gente lê Lucas 15. Qual é a primeira parábola de Lucas 15? A parábola da ovelha, né? Qual é a segunda parábola? Dracma perdida. Qual é a terceira? Filho pródigo, beleza. Agora, venha comigo com outra ótica. E se eu te disser que a primeira parábola não é a parábola da ovelha? É a parábola do pastor, gente. Pelo amor de Deus, rapaz. Quem é que vai atrás da ovelha? Quem é que põe a ovelha no braço? Quem é que traz a ovelha de volta? Quem é que está ativo no processo o tempo todo? É o pastor. É a parábola do pastor. Mas a gente lê e prega que é a parábola da ovelha. Não é da ovelha, é do pastor. E a segunda parábola? Matou a charada, hein? É a parábola da mulher. Quem que varreu a casa? Quem foi que acendeu a candeia? Quem foi que encontrou? Quem chamou as vizinhas e amigas? É ela, sobre ela. E a terceira? É a parábola de um pai. Porque vocês vão lembrar que quando o mais velho está trombudo do lado de fora, questionando por que Deus ou o pai recebe o mais novo, o que é que o pai diz assim: este teu irmão estava perdido e ele foi achado. Olhe para a tua vida. Lembra do dia em que Jesus te achou. Jesus achou a samaritana no poço. Irmãos, vocês acham que eu queria estar aqui com esse microfone na mão? Até os meus 15 anos de idade, se alguém chegasse para mim e dissesse: Ribinha, me dá uma relação de 200 profissões que possivelmente você terá no curso da sua vida. Irmão, eu te garanto que pastor não apareceria. Não, mas nunca, meu irmãozinho, nunca. Pastor, eu cresci numa casa onde crente era desdenhado todo dia. Crente era hostilizado, aquelas piadinhas, meu Deus do céu. Nunca, eu não. Deixa eu te dizer, no dia que Jesus me encontrou, sabe para onde eu estava indo? Para um reggae, um clube de reggae. Você consegue imaginar eu num clube de reggae? Tu consegue, pastor? Meu irmão, eu estava indo para um clube de reggae. E meus amigos disseram assim: e aí, a gente vai que horas? A gente costumava ir 7 horas. Eu disse: vamos fazer o seguinte, a gente vai 9 horas. Eles disseram: 9 por quê? Eu disse: não, porque eu vou no compromisso ali. Eles disseram: aonde? Eu não queria dizer, eu ia para a igreja. Porque eu tinha um amigo que me convidava e eu ficava dando furo nele direto, e eu queria me ver livre dele. Eu disse: rapaz, sabe aquele crente gente boa? Ou coisa difícil é dizer não para uma pessoa gente boa. O bichinho era muito educado, e aí eu não tinha mais desculpa, mentira para inventar. Aí eu disse: já sei. Aí eu bolei um plano. Olha o meu plano.
Meu plano era, eu vou me ver livre desse crente. Vou para a igreja dele, depois vou para o meu reggae. Porque eu quero é meu reggae. E meus amigos ficaram lá me esperando. Eu entrei no culto pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha colocado meus pés, nunca tinha colocado os meus pés dentro de um templo evangélico. Nunca tinha assistido um culto. Eu não sabia como era a dinâmica de um culto. Inclusive eu lembro que quando o pastor da igreja disse assim: fiquemos de pé, irmãos. Aí eu pensei assim: fiquemos de pé, irmãos. Eu não sou irmão dele, eu não vou ficar em pé. Deve ser só para os crentes fazer isso. E foi sério, eu fiquei sentado. Aí como eu vi que todo mundo estava em pé, eu fiquei em pé. Eu não sabia como me comportar naquele culto. E o culto começou, os irmãos começaram a cantar. E eu dizia: meu Deus, que culto chato. Minha cabeça estava onde? Completamente no reggae. Eu lembro até do Melô da Chiquitita. Minha cabeça estava lá no reggae. Pedro, teu pai não conhecia Jesus, meu filho, nessa época. Eu era um miserável pecador. Hoje eu sou um miserável pecador, consciente da graça de Deus. Foi só o que mudou. Começou a pregação, pastor. Pastor, quando começou a pregação, ai meu Deus, é como se eu tivesse sido afetado por alguma coisa assim. Sabe como uma coisa vem e te afeta? Lembra do que eu disse? Estou todo arrepiado aqui. Aceitar é uma coisa, receber é outra. Por exemplo, quando eu era menino, eu recebi muita bofetada do meu pai e da minha mãe. Eu recebia bofetada. Mas você não aceita uma bofetada. Mas você recebe uma bofetada, não é, Pedro? De vez em quando. Hoje não mais, né? Quando eu era menorzinho. Então, tem coisa que a gente recebe. Eu não queria aquilo, pastor. Eu queria ir para o reggae, pastor André. E o homem está pregando. Parece que tudo ficou em câmera lenta. E aquele homem começou a fazer um convite. Irmãos, é como se uma escama tivesse caído dos meus olhos. Meu coração foi afetado. E tudo aquilo que aquele homem passou a dizer começou a fazer sentido para mim. E eu comecei a acreditar em tudo que eu rejeitava. Eu comecei a dizer: meu Deus, isso é lindo. Mas o que eu estava dizendo que era lindo, eu disse: isso é horrível. E tudo começou a fazer sentido. Meu Deus, ele me achou. Aleluia. Era lá, baixou, recantará. Talvez você não estava indo para o reggae, mas talvez você também não planejou. Paulo estava indo para Damasco e não tinha planejado aquilo. Veja aqui, quem providenciou o nosso encontro foi o próprio Cristo. Tem um testemunho de um irmão da nossa igreja muito forte, o nome dele é Niltinho. Niltinho era conhecido em Pinheiro como Mulher Maravilha. Niltinho se converteu há 30 aí? Quantos anos? 30. Pastor, 30 anos atrás, ele era o destaque da escola de samba de Pinheiro. O senhor conhece ele? Ele era destaque da escola de samba. Pastor, ele com fio dental, bota no meio da canela, cabelo comprido, brinco, tá? Atração, e as pessoas mandando um beijo para ele. Mulher Maravilha, linda, não sei o quê. E ele conta isso toda vez. Ele já me contou isso mais de 10 vezes, sempre chorando. Ele disse: pastor Ribinha, e eu no meio de tudo aquilo, de repente eu olho para o céu, como se uma coisa tivesse me afetado. Eu olho para o meu corpo e digo: meu Deus, eu sou um homem, o que eu estou fazendo da minha vida? Em cima daquele carro alegórico, ele chora e ele diz: Senhor, me tira daqui, por favor, Jesus. Sai dali. Primeira porta que ele encontra aberta, com escrito igreja, ele entra, recebe Jesus, está há 30 anos no Evangelho. Tem um pastor da nossa igreja que ele foi jogador de futebol profissional, muito conhecido no Maranhão inteiro. O nome dele é Marivaldo. Eu estava pregando isso na igreja, e ele subiu, pegou o microfone chorando. Ele disse: pastor, eu preciso dar meu testemunho. Pegou o microfone e ele disse: irmãos, há muitos anos atrás eu estava num carnaval. Ninguém estava entregando folheto. Não havia música gospel. Pelo contrário, aquela música nojenta que tem no carnaval. Ele disse que no meio daquela folia, com um frasco de bebida na mão, de repente ele parou assim, olhou para a esposa dele e disse: vamos embora daqui. Aqui não é o nosso lugar. Alguém aqui já assistiu um documentário na internet chamado O Poder de Deus? Pelo amor de Deus, assista O Poder de Deus.
Irmãos, eu já assisti sozinho umas 3 vezes. Assisti com meus filhos, com minha esposa, com a minha liderança, com a liderança de célula da igreja. Meu Deus, a gente botou para toda a célula da igreja. Assista, por favor, faça um bem para a sua alma. Coisa, te prepara para chorar. A coisa mais linda do mundo. É muito simples, nada muito sofisticado, mas um rapaz teve a iniciativa, ou Deus colocou isso nele, e ele vai no interior, no sertão, e ele começa, pastor, a gravar. Pastor, eu lhe conheço um pouco. Vai lhe tocar muito, porque eu conheço um pouco sua teologia, né? É lindo, pastor. Ele conta como que as pessoas do interior receberam Jesus. O documentário começa com um senhor chamado Damião. Aquele chapéuzinho de couro, né? De vaqueiro, ele é vaqueiro. E ele chorando, lendo a Bíblia e chorando. Ele disse assim: irmãos, eu não gostava de crente, eu odiava crente, eu não queria saber disso. Mas eu tive a impressão. Aí ele fica procurando uma palavra assim. Ele não estudou teologia, ele não sabe o que significa o termo graça prevenite. O termo ele não sabe, o termo. Mas ele sabe dizer que antes dele querer Deus, alguma coisa o tocou. Sabe o que ele diz? De repente, eu senti como se um vaqueiro estivesse empurrando o seu gado para o canto da cerca. E eu me vi numa condição que a única coisa que eu fiz foi receber. Rapaz, eu comecei a chorar quando eu vi aquilo. A única coisa que eu fiz foi receber. Essas são as melhores pessoas que a terra pode ter. Você pode ficar em pé nessa manhã? Eu quero que você lembre hoje o dia em que Jesus te encontrou. Não sei se você estava indo para o reggae como eu, ou para algum outro lugar, mas eu sei que Jesus encontrou você. Talvez a samaritana já tinha uma noite agendada em algum motel da cidade naquele dia, mas Jesus encontrou aquela mulher. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. É tão bom saber que eu não estou aqui porque eu mereço. Eu não cheguei aqui pelos movimentos de minha perna, pelas decisões que eu não, eu cheguei aqui porque a graça foi me empurrando, a graça foi me trazendo. Um homem chamado John Newton, que compôs aquela música Amazing Grace, graça maravilhosa, que coisa linda aquela música, hein? Ele levou mais de 20 mil escravos da África para a Inglaterra, e ele diz assim, no final da vida dele, ele se torna pastor. Ele que perseguia, agora estava sendo perseguido. Ele que escravizava, agora estava libertando. E ele diz assim: no final da minha vida, eu cheguei a uma conclusão, a 2 conclusões. Primeiro, eu sou um grande pecador. E segundo, Jesus é um grande salvador. Ele disse: eu não sou quem eu devo ser. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu serei. Mas uma coisa eu sei: eu não sou mais quem um dia eu fui. E hoje eu sou o que sou pela graça de Deus. Feche os olhos e ame e receba o amor desse Jesus hoje. Eu não sei você, a vontade é de correr nessa igreja aqui hoje. Só deixa o amor te afetar. Pronto, só isso. Ei, meu Jesus, tu é tão lindo.